ser participa de algumas formas e não participa de outras. Então, participação entre os seres, ela não é irrestrita. Ele não está dizendo que cada ser participa de todas as formas, mas participa de algumas formas e não participa de outras. Aí ele dá alguns exemplos disso. Por exemplo, movimento participa do mesmo, mas o movimento não participa do repouso. Então existe aí uma regra, uma espécie de regra para a participação. E em segundo lugar, há formas que são causa das relações de participação e não participação, que são o que ele chama de formas modais, o ser o mesmo e o outro. Há uma maneira de entender a relação entre essas formas, que eu problematizei aqui, que é o seguinte: a participação no ser permite dizer que cada coisa é. A participação no mesmo ou na identidade permite que cada ser tenha identidade consigo mesmo. E a participação na diferença permite que cada ser seja diferente de todos os demais. Normalmente o que se propõe é que essas participações são suficientes para fundamentar o discurso. Eu quero propor que elas não são suficientes. Eu preciso entender o que significa participar do mesmo e participar do outro. E essa é a proposta da minha leitura do sufismo. Não dá para eu pensar diferença de maneira absoluta e nem identidade de maneira absoluta. Sim, que a participação no mesmo garanta a identidade de cada ser consigo mesmo é necessário. Que a participação no outro garanta a diferença entre um ser e outro ser, isso é necessário. São condições necessárias, mas não são condições suficientes do discurso. Eu preciso dessas condições, mas eu preciso também que seja possível a relação entre as formas para fundamentar um discurso. Então, o que eu proponho é que identidade de cada coisa consigo mesma e não identidade com relação às outras coisas são condições necessárias do discurso, porém, cada tema de um enunciado deve ser, porque cada tema do enunciado deve ser algo uno e idêntico a si mesmo. Mas não são condições suficientes. Além disso, identidade e diferença, entendidas em um sentido absoluto, apenas como diferença em relação aos outros e identidade em relação a si mesmo, essa leitura, ela traz grandes dificuldades ao projeto do Estrangeiro de Eleia aqui no diálogo. Eu entendo que a compreensão da identidade e da diferença de modo absoluto são a base sobre a qual se constroem os paradoxos sobre o ser e o não ser no sofisma. Então, todos esses paradoxos que ocupam uma grande parte do diálogo, os paradoxos primeiramente sobre o não ser, e depois os paradoxos sobre o ser, que Platão detidamente apresenta até chegar a que seria a solução desse paradoxo, que é a participação entre as formas. Eu leio a formulação desses paradoxos como estando baseada numa compreensão de identidade e de diferença de modo absoluto. Então, a solução dos paradoxos seria relativizar a identidade e a diferença. Então, o que eu penso é que o projeto do Estrangeiro de Eleia, de que o discurso diga o ser, exige que se diga mais do que A é idêntico a A. E do que A não é idêntico a B. O discurso diz mais do que isso. É preciso poder dizer os muitos predicados de A. É preciso poder dizer do homem não apenas que ele é homem, mas que ele é bom, que ele possui várias virtudes, vários vícios, várias cores, várias formas.
compreensão da identidade e da diferença como relações absolutas, completas e suficientes, essa relação, essa compreensão eu critico, mas partindo de uma perspectiva que eu aceite essa relação, tá? Eu vou ter então um discurso apenas tautológico sobre as formas. E aí também eu não consigo resolver o problema do discurso sobre os sensíveis. Como é possível dizer que um sensível que ele possui várias qualidades. E eu acredito também que quando Platão apresenta os paradoxos sobre o não ser e sobre o ser, que eu entendo que são baseados nessa compreensão absoluta da identidade e da diferença, ele está trazendo à tona uma herança eleata. Isso seria uma herança de Parmênides. Eu sei que o Ricardo vai isso, mas eu acredito que é uma herança eleata, da qual o estrangeiro de Eleia tem que se afastar. Eu acho que o parricídio no sofista não é uma coisa simples. Tá? A gente já tem um problema inicial que é: há parricídio ou não há parricídio? Porque o estrangeiro diz que não me chamem de parricida, mas eu tenho que refutar o pai Parmênides. Eu acho que esse parricídio é questionável e o que é mais importante aí é a gente compreender o que é que o estrangeiro de Eleia está propondo matar. Me parece que o ponto é esse. No poema de Parmênides, ser é visto como identidade. Pelo menos na leitura que o estrangeiro de Eleia apresenta de Parmênides. Ser é homogêneo, ele é visto como identidade. Ora, se o ser é identidade, se a identidade é absoluta, ele só pode ser idêntico a si mesmo. Por isso o ser é uma unidade. O ser eleata, ela seria então derivada dessa homogeneidade do ser. E ele é diferente de tudo aquilo que não é ele. Ou seja, ele é diferente, absolutamente diferente do não ser. Então, esse ser como identidade absoluta e esse não ser como diferença absoluta parece que são assumidos pelo estrangeiro de Eleia nos paradoxos. Ora, se eu quero dissolver os paradoxos, é isso que eu tenho que afastar. Eu tenho que poder relativizar a identidade, relativizar a diferença e com isso relativizar o ser, sem perder o ser absoluto, que garante a unidade. Então é uma proposta gigantesca o que ele tem aqui na sua versão. Bom, daí o que eu proponho como uma compreensão da identidade e da diferença não tem um apoio na literatura sobre o sofista. Eu me afasto um pouco do sofista e aceito que há um grande risco em se fazer isso, porque, afinal de contas, tem gente que lê o sofista há muito tempo e tem leituras bastante aprofundadas, e eu estou propondo me afastar dessas leituras. Tenho que assumir os riscos, eu tenho que aceitar que depois de Trindade vai pegar no meu pé. Mas ela é representante do pai, o que tu acha? Mas o que eu proponho, isso é uma proposta minha, tá? É que, embora não esteja lá dito nessas palavras no sofismo, que o estrangeiro de Eleia apresenta a identidade não apenas como identidade absoluta, sim, a identidade absoluta está lá, mas não é a única maneira de eu compreender a identidade. Há também uma identidade relativa, que é
parcial e assimétrica. Já vou explicar para vocês. Pensando. Segundo essa leitura da identidade, se eu penso num enunciado A é B, pode ser A, pode ser qualquer coisa, B pode ser qualquer coisa, mas num enunciado A é B, eu tenho que há uma comunidade, há uma participação de A e B. Mas essa participação não transforma A em B. Então, se a gente pega o exemplo que o estrangeiro levanta lá no Sofista, se eu digo que o homem é bom, eu não estou confundindo o homem com a bondade. Eu estou vendo uma participação do homem na bondade. Essa participação, ela não é uma relação de identidade completa, porque o homem não se confunde com a bondade. Tá? Existe uma relação, mas que é parcial e que é assimétrica. Por quê? Porque eu não posso inverter os termos do enunciado. Dizer que o bem é homem. E por que eu não posso fazer isso? Porque a participação, ela vai numa direção, ela é a participação do homem na bondade. Mas isso não me obriga a dizer o contrário. Não há necessariamente uma participação da bondade. Ou seja, participação é uma relação entre partes. A bondade é parte do ser do homem. Mas o homem não é parte do ser da bondade. Então eu digo que A é idêntico a uma parte de B, mas B não é idêntico a uma parte de A. Essa leitura que eu faço, eu disse para vocês que ela não tem apoio de literatura, ela tem um certo apoio de um comentador que é o Cornford. Livro que ele escreveu sobre o conhecimento em Platão e que faz um estudo do TT do sofismo. Nesse livro, Cornford, ele fala numa relação parcial da identidade. Mas para ele, essa relação é simétrica. E aí ele tem que fazer uma ginástica enorme para mostrar onde está a simetria dessa relação. Eu acho que ele não precisaria pensar nessa simetria. Dá para a gente defender uma relação assimétrica. Tá? Então, nessa relação assimétrica, num enunciado A e B, eu estou enunciando uma participação de A e B. Ou seja, eu estou enunciando que B é parte constituinte de A, mas que o inverso não é verdadeiro. Assim, B não esgota o ser de A. Eu digo de A que ele é B, mas digo também que ele é C, D, o abecedário inteiro sobre isso. Isso foi possível ontologicamente. Desse modo, pode-se entender como é possível dizer que uma coisa A é B e não é B. Ou seja, ela é B sem se esgotar em B. Tá? O enunciado A é B atribui um predicado a A. Significa que A participa da identidade com relação a B. Aí está essa operação da forma do mesmo da identidade. Tá? A participa da identidade com relação a B. Mas A, ao mesmo tempo, não é B. Como o estrangeiro vai mostrar nos exemplos em que ele usa movimento e repouso e a participação de movimento e repouso nas formas ser mesmo. Tá? Então, o movimento é, mas o movimento não é o ser. Né? Então, na hora que eu digo A não é B, eu
negando a sua identidade como predicado. Eu estou negando a identidade de A com B. Então, A é B sem ser idêntico a B. Assim, não há contradição em afirmar de uma coisa algo que é diferente dela, mas ao contrário, a identidade negativa é condição de possibilidade do enunciado predicativo, uma vez que permite a distinção de significados entre os termos de um enunciado. Então, um enunciado predicativo afirma uma identidade na diferença. Se eu pego, por exemplo, o enunciado homem irracional, eu estou indicando uma identidade parcial e assimétrica entre homem e racionalidade. A racionalidade, no entanto, não é tudo que se pode dizer do ser do homem, já que ele possui muitos outros predicados. Até aqui, eu não estou muito longe de algumas interpretações que consideram que a participação na identidade e na diferença dão conta do ser das coisas. Mas o que eu estou propondo é ir um pouco além disso. Tá? Eu preciso compreender o que significa negação no sofismo. Preciso compreender a negação, a possibilidade da negação, como um limite da participação, que me parece que é o que Platão problematizou na parte final do diálogo Parmênides. Então, pensando na negação, para fundamentar o discurso é necessário fornecer também um tratamento da negação, pois se participar do ser significasse participar indistintamente de todas as formas, todas as coisas que participam do ser possuiriam todos os predicados, e a predicação seria incapaz de informar sobre o ser de algo, que acontece numa parte daquele exercício dialético lá no final do Parmênides. Assim, no sofista, o não do enunciado deve significar mais do que negação da identidade absoluta. No sofista, o estrangeiro soluciona essa dificuldade a partir do enunciado básico da participação. Cada coisa participa de algumas formas e não participa de outras. Então, negação, no âmbito do sofista, indica não participação. Quando eu digo que o movimento não repousa, eu estou dizendo que o movimento não participa de repouso. Então, o estrangeiro introduz o hétero, a diferença, como uma forma que impõe limites à participação, permitindo dizer o que as coisas não são. E dizer o que as coisas não são é um modo de dizer o que as coisas são. Garante a especificidade de cada coisa. Então, eu tenho uma operação relativa da diferença que define os limites do ser de uma coisa e, consequentemente, define os limites do que pode ser dito sobre ela. De acordo com essa perspectiva, a diferença deve possibilitar não apenas a identidade negativa, mas também a predicação negativa. Tá? Eu vou encerrar só fazendo um apanhado aqui daquilo que eu disse. Eu teria ainda algumas coisas para falar sobre os problemas dessa leitura, mas eu acho que isso pode ir para a parte das discussões. Né? Então, o que eu estou entendendo aqui? Que o que uma coisa é, no sentido do seu ser absoluto, é aquilo que ela é por participação no mesmo e no outro. O que ela é por participação no mesmo se reflete como identidade absoluta que me permite no discurso a nomeação
me permite identificar uma coisa como ela mesma e nomeá-la. Então ela é idêntica a si mesma. Mas eu tenho uma operação parcial da diferença que me permite predicar. Do mesmo modo, eu tenho duas operações. Eu falei errado aqui, uma operação parcial da identidade que me permite predicar. Eu tenho também duas operações da diferença. Eu tenho uma operação da diferença que me permite diferenciar uma coisa da outra. Tá? Que é a negação da identidade. Essa seria uma operação parcial da diferença. Mas eu tenho também uma operação completa, que é a operação de não participação. Tá? Então, por exemplo, esse livro é retangular, mas ele não é a retangularidade. Então, ele pode receber uma qualidade sem se confundir com essa qualidade. Essa operação é uma operação parcial da diferença. Mas quando eu digo esse livro não é redondo, não só ele é diferente do círculo, como ele não participa do círculo. Então, uma operação completa da diferença. Entendendo dessa maneira, eu tenho a possibilidade de manter o ser absoluto de uma coisa como sendo constituído das operações de identidade e diferença. O ser absoluto de uma coisa mantém a sua unidade, mas essa unidade é diferente da unicidade que a gente tem em Parmênides. Porque essa unidade, ela comporta um complexo. Então, cada ser é um complexo de participações e não participações. Então, o que essa coisa é? São as suas participações e não participações. Isso causa um problema que eu sou obrigada a falar do sensível da mesma maneira, ou eu sou obrigada a falar da forma da mesma maneira como eu falo do sensível. As formas também são unidades complexas. E há muitas críticas a essa leitura por causa disso. Mas eu entendo que a diferença entre sensível e inteligível não está no tipo de discurso que é possibilitado. Tanto sensível quanto inteligível são passíveis de um discurso predicativo. A diferença entre sensível e inteligível está em que os enunciados sobre inteligíveis, eles são imutáveis. Então, as participações entre os inteligíveis, elas não mudam, enquanto as participações do sensível no inteligível mudam. A hora uma coisa é bela, ora Pedro está sentado, ora Pedro está andando. Mas eu vou parar aqui e vou deixar depois para as perguntas de vocês esclarecerem o que vocês quiserem perguntar, reconhecendo que eu não dei conta da leitura do dia, e que tem um monte de problemas. Vou passar a palavra para o professor Trindade, para a gente depois abrir para as perguntas. Bom dia. Evidentemente, agradeço o grande curioso por estar aqui, embora não esteja no meu melhor estado, porque neste momento participa de mim um quadro e essa participação não é saudável, obrigando eu limpar, ou o resto limpar. Aqui entre a minha perna, que explicaria que neste momento o pato já é. Portanto, já não podemos falar propriamente do pato. E com isso entramos claramente num dos pontos de discórdia entre a leitura e a
Eu não vim aqui para sublinhar essa discórdia, pelo contrário, porque por cada coisa que eu não concordo com a Eliane, há 10 com que eu concordo. Sobretudo, concordo com o modo como ela lê o sofista e concordo que este livro que está aqui é uma leitura importante do sofista e é realmente uma riqueza para a bibliografia em língua portuguesa, não necessariamente apenas no Brasil, mas em todos os lugares onde se estuda o sofista português. Vou começar, portanto, sobre o parricídio. É evidente, não é necessário a ressalva aqui de novo, que o diálogo é sobre Parménides e Platão. Parménides e Platão estão diretamente envolvidos em toda a obra, em toda a problemática. Não há dúvida nenhuma também de que a obra de Platão contém, toda ela é um repensamento de Parménides. Só que não é sempre o mesmo. O Parménides do sofista é o Parménides do fragmento 2 e o Parménides do fragmento 7, verso 1, que está diretamente, também pode estar envolvido aqui o fragmento 8, no verso sobre a esfera, sobre o uno e o múltiplo, mas essa não é uma das minhas preocupações. Platão leu Parménides, mas antes de Platão, Parménides já tinha sido lido pelos sofistas, particularmente pela Parménides. Qual é a diferença entre Parménides ele próprio e Parménides de Parménides? É a unidade. Em Parménides, o ser é ou o que é aquilo que pode ser pensado. O fragmento 2 é muito claro acerca disso. Só se pode pensar é e não é. Mas o pensamento não é informativo. Nesse sentido, o único pensamento que é o pensamento sobre o que daí pode-se concluir a identidade entre ser e pensar expressa no fragmento. É claro que neste argumento não tem o sentido de contrariedade, porque há apenas dois, a e não é. E a relação entre os dois é uma relação de contrariedade ou contradição é absolutamente mesmo. É a mesma coisa. Para Parménides, contraditório ou contrário é diferente, porque é um e outro. No sofista, portanto, o que é importante concluir é que o que pode ser pensado é e pode ser pensado, porque o que não é, não pode ser pensado. Consequentemente, se retirarmos o sentido da contrariedade, da contradição, o plano não é rigorosamente. Porque não há apenas dois, há um terceiro incluído. E esse terceiro incluído, se não significar outra coisa na contrariedade, então esse terceiro incluído invalida todo o argumento, que depende estritamente da mudança. Então, o que é que Platão diz? Platão não fala do que é. Platão fala de algo. Ele diz isso. Quem conhece alguma coisa ou nada? Responda, alguma coisa. E essa alguma coisa, algo, que nós temos. E esse que conhece algo que é ou que não. É a resposta. Ou conhece algo sendo ou não sendo. On e on e Conhece algo sendo ou não sendo.
Sendo, responde Paulo, pois como seria possível conhecer algo que não é? E aí então, os histórias de vocês não podem se conhecer. Portanto, algo é uma terceira coisa entre é e não é. E se algo é uma terceira coisa entre é e não é evidente que não, já não pode significar contrariedade. Não só não pode significar apenas, como não pode de todo significar contrariedade. Portanto, todo o problema do sofisma parte desse problema expresso na República em 476 10 477 A4, repetido no Sofista 188 AC, repetido no Terceiro 188 AC e repetido no Sofista entre 236 e 237. O único problema do Platão é este. Não, a negativa não pode significar apenas contrariedade. Ela não pode significar de todo. Mas esse problema não é empírico. Qual é o problema? Para responder ao problema, há que responder a três perguntas, ou pelo menos fazer três perguntas. As perguntas são estas. É possível definir uma problemática a partir da relação entre os diálogos? É possível pensar que há uma problemática comum que está em vários diálogos? Muita gente acha que, eu acho que sim. Podemos, então, encarar o sofista ao próprio. Se é possível, qual é a posição do sofista na epistemologia? Esta é a pergunta. O que é que ele faz? Eu respondo quase como ela, mas tem pequenas diferenças, porque o diálogo é muito difícil. A terceira pergunta é, então, podemos encarar o sofista como um momento decisivo na tentativa de resposta aos problemas levantados em Parmênides e o TT é evidente pela introdução dramática que o professor Anastácio começou a citar no início desta conversa. Agora, houve uma conversa antes e agora vamos continuar a conversa. E Sócrates já não vai mais falar, mas agora vai falar este nosso hóspede. Hóspede quer dizer alguém que não é da língua, é amigo. É importante. Que é o mesmo que dizer que Parmênides é o Xenos e Eleia também, é o estrangeiro, é o hóspede de Eleia, que está em Atenas na filosofia. Portanto, o que é o parricídio? O parricídio surge em 241, no momento em que o hóspede de Eleia chega à conclusão de que não é possível falar do ser sem de algum modo dizer que ele não é ou o que ele é. E é a partir desse momento que ele diz: eu tenho que agredir, não matar, Parmênides não é a lição de um parricídio. Tem que agredir para o pai Parmênides para dizer que as coisas são de algum modo não são e as coisas que não são de algum modo são. E este é o problema do sofisma. Ora, então, quais são os pontos de apoio, os princípios da lei, da tese? São de que o uso do verbo ser, o simples fato de usar o verbo ser, implica uma teoria da realidade. Estamos a falar de algo. E esse algo que estamos a falar é algo que não se pode falar. Mas não é só uma teoria da realidade, é também uma teoria do discurso. Essa teoria do discurso nos leva a dizer em que condições se pode dizer que algo é. Atendendo sobretudo que dizer que algo é significa dizer que ele existe. Que ele é isto ou aquilo. E isso é completamente novo, porque Parmênides não é isso ou aquilo. O que é o que é. Portanto, o que é igual a si.
E mais, como existência e identidade, portanto, é verdade. O que não sendo possível dizer nada sobre, não é tudo que se diz do que é verdade. Aí os sofistas leem de que tudo que se diz do que é verdade. Portanto, tudo que se diz necessariamente do que é dito. E esta é a teoria de entender. E é contra isso que Platão se faz. A grande tese é dizer que algo é, supõe, de alguma maneira, que há algo que ele não é. E isto se verifica no nome, em cada coisa e no ser. Portanto, dizer que algo é, supõe que há algo que ele não é. Logo, todo o discurso sobre o ser está entrelaçado com o não ser. Isto é aquilo que o Aoto chama de peritização. Que é falar sobre o ser, é falar sobre o não ser. Isto é uma descoberta completamente genial, na qual nunca ninguém tinha pensado. E que inspira diretamente toda a filosofia, diretamente que tinha um chapéu a Platão, as lições sobre a história da filosofia. É isso. Ele fez comigo. Portanto, o sofista é a tentativa de mostrar como é que pode se falar do ser. E que falando do ser, se pode falar de dois modos. Ora, Platão usa 5 verbos para falar do ser. São o verbo fero, o verbo armótio, ou armoto, o verbo agoreu, o verbo rapto, o verbo típico. O que é que esses verbos querem dizer? Esse é que é o problema. Se nós dissermos, se nós traduzirmos isso, estamos criando uma teoria nossa sobre os usos do verbo ser. Esse é que é o problema. O problema é que quando nós vamos à inglês, agoreu quer dizer predicar, fero quer dizer aquilo, armoto quer dizer harmonizar, quer dizer participar, rapto quer dizer ligar, aplicar, título quer dizer estabelecer. Este quer dizer que eu já estou inventando uma teoria da linguagem que supostamente é a teoria sofista, mas Platão, que Platão bota no sofista dizendo se você usar a palavra da teoria da nação. E o que é que ele faz? Ele faz uma maldade terrível. A cada um destes verbos, não especificamente a todos, ele usa esse nome. Que não sabe. Não, é assim. Não só as verdades ficam, como também. Desde que você diz uma coisa, há muitas coisas que você pode dizer. Qual é a maldade? A maldade é que Platão usa duas proposições, que são a proposição fim e a proposição próxima. Quando ele usa enfim, ele aplica aquela coisa numérica. Mas, quando ele fala de prós, ele relaciona. E aqui está a expressão entre o ser e aquilo com que ele se relaciona. O ser é, portanto, uma parte absoluta. O ser é o que ele é o que ele não é. Muito mais do que absoluto e relativo. Absoluto e relativo. Portanto, aqui
Esse é o problema. E o problema está na linguagem. E essa é a grande tese de Platão. Você não pode usar a linguagem sem ter uma teoria sobre a realidade do discurso. É só isso, sofisticista. Agora, ter a pretensão de falar deste diálogo e acabar com ele é completamente ridículo. Daqui a algum tempo continuaremos a falar sobre isso, algo que possamos encontrar outras pessoas culturais e outras coisas. E esse é o problema. A grande contribuição que a Helena trouxe nesse debate é a teoria, é a redução dos vários sentidos do verbo ser acreditação. Quer dizer, Platão teria descoberto que, com a ideia de que a predicação é a identidade parcial dessa, teria criado um modelo que serve para descrever todas as relações linguísticas, desde que acabemos com a justiça, é a condição, desde que mandemos passear os amigos das palavras e possamos dizer que todas as coisas se misturam umas com as outras, sem deixarem de ser elas mesmas. Agora, de que é que eu não estou falando? Eu não estou falando do problema da unidade. Deixo isso para a Magna porque mas que muito bem feito, mas igual, não me sentiram a grande tese dela é que não há no sofismo o problema de ser autoconfrontante. O problema de dizer que é uma coisa. Mas como é que eu posso falar de uma coisa se eu não dizer que essa coisa é, ou o que essa coisa é? Eu acho que é muito mais um problema do ser do que o problema da unidade. Não desqualificando a abordagem dela, mas, pelo contrário, mostrando que não há, ao contrário daquilo que quer fazer supor, uma briga entre aqueles que vão para a ambiguidade do ser e aqueles que a resolvem. Pois é, esses estrangeiros aqui estão dizendo, ele está dizendo que vocês são divinos mesmo. Não, divinos não, são deuses. É melhor divinos. Não, em grego é Theos, Deus. É Deus. Não, ele não é Deus. Que é o problema que ela mostrou. Ele não é aquilo que ele é com Deus, no sentido não é identidade, mas no sentido da predicação. Isso aí não é Deus, não é igual a Deus, e a divindade não é igual a Deus. É a questão de solução. Muito bem. Bom, há algumas perguntas aqui. Jesus Vasquez. A pergunta é como falar em enciclopedológica e sociológica, como fazer uma distinção. Distinção se pode fazer, mas separação, eu sempre custo a crer que isso seja possível. Mas se é assim, qual é a relação? Porque, no fim das contas, me parece que é sempre a relação e o problema, não só de Platão, mas de todos nós. Quando achamos, ou tentamos filosofar, que a relação entre o inteligível nele mesmo, ou o que é, e a linguagem. Aquela leitura da Paula não me parece ruim, não. É que um dos problemas do sofista seria essa espécie de esforço de demonstrar a existência de imagens e que a imagem pode ser existência da linguagem. Bom, essa é uma pergunta que, no fim das contas, implicaria a outra questão de si, o inteligível nele mesmo, ou o que é nele mesmo, pode ser visível ou não. Visível no sentido de identificado, esgotado, exaurido, etc.
Eu desconfio às vezes que a tal diferença ontológica de algumas figuras aí está em Platão já. Né? Depois a questão da outro viés do mesmo problema que vai quebrar a nossa cabeça o tempo todo e que a gente vai ter que responder o tempo todo, que é a relativização que você colocava entre identidade e diferença. Né? Quer dizer, na verdade, há uma tentativa de resolver isso utopista? Bom, eu desconfio que não, porque não há, me parece, possibilidade alguma de resolver esse problema em algum tempo, em algum pensador, em alguma corrente, em alguma coisa. Né? É aquilo que de alguma maneira nos faz pensar. Né? O que significa isso? Uma, múltiple, mesmo, outro. Problema do viés, que isso assume na questão da alteridade. Né? Podemos quebrar a cabeça e criticar fulano, fulano, porque não resolveram o problema da alteridade. Depois, quem que vai resolver esse problema da alteridade? Né? Agora, não entendi aquela questão que você colocou dentro desse tema da relativização da identidade e da diferença. Né? Você colocava A e B, não é? Mas A não é B. Eu não sei, será que você pode afirmar que A é B, que A não é B em algum contexto? Porque isso me parece que é um pouco o princípio de contradição, não é? Agora, eu não teria dificuldade nenhuma em dizer A é B e A é não B. Mas que não é o mesmo dizer não é B.